sexta-feira. Tá de folga no fim de semana? Não, trabalho amanhã. É verdade, lá eu em também. Fort Newcastle. Mas tá tudo certo também, tá bom também. Sexta-feira sempre deixa todo mundo mais animado e a gente vai falar do Corinthians agora de novo com o Paulinho e a gente vai falar da animação do Botafogo virando empresa. Fala, Facincani. Bom, em relação a isso, né, uma boa tarde para você, para o Fã de Esporte conosco. Melhor notícia possível. Já passou da hora dos clubes brasileiros, sexta-feira, né? É, sexta. Voltarem e iniciarem esses novos projetos em relação às suas administrações, né? Chega de amadorismo, tá na hora de começar a ser um pouquinho mais sério. Muito bem, calma, hein, Fãs de Esportes. Lá pelas 18 horas pode soltar o tantã. Antes, segura a emoção, porque tem muita coisa aqui no nosso Sport Center. Nosso primeiro assunto é o Corinthians. Olha aí, Fãs de Esportes, os números do Paulinho nas últimas 3 temporadas disputadas no Guangzhou e também no Al-Ahly. No Guangzhou, 42 jogos como titular, 97,6%, minutos por jogo, 86 e 22 gols. Jogou bem. Guangzhou, 20 jogos, 100% das partidas, 88,3 minutos também em campo, 12 gols. E no Al-Ahly, 4 jogos, também 100%. A gente lembra que por conta da pandemia tiveram poucos jogos na Ásia, 78,7% a minutagem por jogo, 2 gols. Ele não joga desde 17 de setembro. Será que isso vai ser um problema? Muitos reforços do Corinthians também chegaram sem esse ritmo de jogo e começaram a se organizar durante a temporada. A gente viu isso acontecendo com o William, com o Renato Augusto. Será que vai ser um problema para o Paulinho? Vamos conversar então com o Flávio Ortega. Ele traz as novas informações de Corinthians agora em loco, lá no centro de treinamento. Daqui a pouquinho tem treinamento por lá. No centro de treinamento tem treinamento, logicamente, né, pessoal? Fala, Flávio Ortega. Tudo bem, Marcelo? Um beijo pra você, um abração aí pro Facincani, pra todos que estão acompanhando essa edição do Sport Center. Acho que a pré-temporada vai ajudar muito essa sua questão envolvendo o Paulinho, né? Se esse tempo de inatividade pode prejudicar o jogador. Vou pedir pro Orlando, que me acompanha aqui, cinegrafista, que está comigo nessa cobertura aqui no CT Joaquim Grava, já passear com vocês aí no Sport Center. Olha que saudade, hein? Vamos passear pelo treinamento do Corinthians, marcado para as 4 da tarde. Vocês observam todas as marcações no campo, né? Todos ali, os membros da comissão técnica aguardando os jogadores que ainda estão na parte interna. Começa o treino sempre ali na academia, um certo atraso, depois eles vêm para cá. Faz parte, né, desse pacote chamado pré-temporada. Existem treinos em 2 períodos, treino físico, tático, técnico. A estreia no Paulistão é só no dia 25. Mas esse tempo de preparação, não só para o Paulinho, né, para o William, por exemplo, que teve alguns problemas físicos e de lesão no final da temporada passada, o próprio Renato Augusto, Juliano, eles chegaram de um tempo de inatividade, já chegaram atuando, quer dizer, muito importante para esses reforços mais pesados que o Corinthians contratou nas 2 últimas janelas, que eles possam aproveitar esse tempo de pré-temporada. E o Silvinho a gente nem fala, né, Marcela, porque muito importante para ele também definir o time do Corinthians nesse período. Na fase de grupos da Libertadores, só mesmo em abril, o Corinthians conseguiu esse calendário, nesse primeiro momento, um pouco mais maleável, um pouco mais tranquilo para a formação de um time mais forte. Bem, o Paulinho foi apresentado, daqui a pouco estará por aqui também no treinamento. Como a 8 é do Renato Augusto, né, a camisa do Renato, então o Paulinho vai voltar a utilizar o número 15, o número que ele vestiu na sua primeira passagem, na sua chegada antes de trocar pelo 8. O Paulinho volta depois de vários anos, vocês viram aí números impressionantes, números ofensivos que chamam muito a atenção também, né? 74 gols, 24 assistências em quase 200 jogos na China. Então é um jogador que chega completo. Talvez a palavra volante, né, possa ser agora pouco para definir o que é o Paulinho como meio-campista. Ele foi apresentado, disse da alegria de estar de volta. A gente vai acompanhar um pouquinho aí os principais trechos dessa coletiva de apresentação que aconteceu agora há pouquinho aqui no CT Joaquim Grava.
as minhas características, elas continuam as mesmas. Óbvio que nos últimos 3 anos, atuando na China, realmente eu joguei um pouquinho mais à frente, devido à necessidade do treinador, que era o Cannavaro na época, e aí me adiantou um pouco mais para jogar praticamente como um segundo atacante. Mas não é a minha função. Minha função, acho que todos vocês sabem, que é um segundo volante, que chega à frente, que tem essa característica, mas devido à necessidade, o professor Cannavaro me colocou nessa função. Mas isso já foi, já passou, acho que agora é pensar daqui para frente a forma que a comissão técnica, né, vai querer me utilizar dentro da equipe. A exigência aqui dentro do Corinthians, todos nós sabemos, né? Um clube como o Corinthians, ele sempre tem que pensar em estar em cima. Eu acho que o principal é nós pensarmos em nós mesmos, né? Não tem o porquê pensar. Óbvio que temos adversários fortíssimos, né? Como esses clubes que você citou agora. Porém, para a gente alcançar os nossos objetivos, nós temos que pensar no nosso trabalho. Isso é o mais importante. Então, agora tem uma parte de preparação. Daqui a pouco inicia um Campeonato Paulista, onde nós temos que estar focado para essa competição. E depois as outras, sim, isso é consequência. Mas eu acho que o principal é nós fazermos o nosso trabalho e pensarmos em nós, né? O objetivo muito claro, Marcela e amigos do Sport Center, de que o Corinthians quer mesmo voltar a ser protagonista, entrar, né, nesse top 3, aí os times citados na pergunta para o Paulinho. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo são aqueles que estão dominando o futebol brasileiro nas últimas temporadas. O Jô se apresentou, né, recuperado da Covid-19, já testou negativo ontem. Então, William, Renato Augusto e Jô, que tinham testado positivo, todos já estão de volta, o grupo completo. Além, é claro, daqueles jogadores contratados que estão na fase dos exames e dos acordos ainda de assinatura, que é o Ivan, goleiro da Ponte Preta, e nós temos aí imagens também do Robson Bambu, que é um zagueiro revelado pelo Santos, não ficou, foi pro Atlético Paranaense, depois pro Nice da França, não joga há algum tempo, depois de uma lesão no tornozelo, vem por empréstimo de uma temporada. Para devolver para vocês, vou pedir novamente para o Orlando mostrar aqui um dos campos do CT, porque os jogadores já estão vindo aqui para o treinamento. E aí, Marcelo, o Facincani ganha muito para isso, né? Para ajudar a gente nessas dúvidas. Onde encaixar o Paulinho neste meio de campo do Corinthians? Dá para jogar todo mundo? Como vai ser esse time do Corinthians, hein, Facincani? Pois é, Flavinho, e outra coisa, um abração para você, saudade de ver essas imagens, né, dos tempos que dividíamos coberturas diárias aí no Corinthians, no CT Joaquim Grau, onde era pertinho da minha casa. A Marcela também esteve por ali muito tempo, né? Em loco, né? Você tem saudade mesmo de ir pro CT? Às vezes eu tenho. É um clima muito bacana, né? Principalmente desse contato diário, né? Informação mais apurada, enfim, era muito legal. E aí, Ortega, é o seguinte, dá para jogar trabalhando num setor ofensivo mais móvel, sem um centroavante. Você vai deixar mais maleável, digamos assim, o Roger Guedes, para você subir um pouquinho o Juliano com o William, trabalha Paulinho com o Renato Augusto por dentro e um primeiro volante de mais capacidade de marcação. Não dá para você trabalhar com um 9 e encaixando todo mundo. O time fica muito vulnerável na marcação. Então, e nem dá para inventar Paulinho de 9, dá? Não. Também não dá. Não, o que dá pra inventar é o Paulinho... Assim, desculpa, Mar. Você soltar o Paulinho ao longo do jogo. Tá, mas lá parar de 9 não me veio com essa história. Esquece. Tá, a impressão que eu tive é essa, que o Paulinho fica o tempo inteiro falando isso. Não, foi apenas uma necessidade, eu tava um pouco mais na frente. Mas as minhas características sempre foram as mesmas, elas não mudaram. Parece que ele se sente mais à vontade ali no meio campo, um pouco mais na frente do primeiro volante. Assim, ele jogando com a liberdade pra armar e pisar na área é uma coisa. Sim. Você trocar a função de um jogador que sai pra fazer chamado box-to-box para ser um 9 é completamente diferente. Aí o que pode fazer assim, o Roger Guedes entender que ele pode ser o último homem de finalização e passar a circular mais pelas linhas ofensivas. Então, eu vou buscar um jogo um pouco mais na esquerda, se hipoteticamente jogar por ali o William, ou então buscar um pouco com o Juliano na direita, trabalhar um pouco para abrir esse espaço para uma entrada de um Paulinho, até um Renato chegando. Você dá mobilidade ao setor ofensivo, mas não prender um jogador. Encaixa todo mundo. Consegue encaixar todo mundo. Desde que você não jogue com um 9 fixo. Tá bom. 9 fixo não dá para encaixar todo mundo. Tá certo. Só pra gente terminar rapidinho, Corinthians, Robson Bambu. Gosta do reforço? Bom jogador pro banco de reservas a princípio.
Tá certo, então. Ele também está se recuperando, né? Veremos como é que vai ser também o Robson Bobu, como é que ele vai se apresentar nessa volta aqui ao Brasil. Ô, Ortega, muito obrigada, então, pelas informações. Já que o Facincani tem saudade de centro de treinamento, a gente se sente um pouco. Uma exceção. Qual? Dos Antonovs voadores que tinham por ali. É verdade. Não eram Boeings. Antonov é o maior avião de carga do mundo. É verdade. Eles eram voadores e acabava... E de vez em quando chove, mas assim, ó, quando chove, mas chove granizo, é um absurdo lá no centro de treinamento de Corinthians. Quando é frio mesmo. Mas tá aí, então, ó, é como se a gente estivesse lá, porque o nosso telão aqui, ele nos dá essa oportunidade. Tá aí, então, a gente vendo um pouquinho esse segundo turno da pré-temporada do time do Corinthians. A gente consegue levar vocês, fãs de esportes, lá pro centro de treinamento Joaquim Grava. Ortega, um beijo pra você. Obrigada. Outro, Marcelo, obrigado. Uma boa sequência de programa para vocês aí. Muito bem, fãs de esportes, a gente segue o nosso Sport Center agora falando sobre Botafogo.